Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, está começando Vamos Juntas e o assunto de hoje é polêmico, volta às aulas. Quem tem filhos estudando de forma online sabe do prejuízo para as crianças, principalmente para as menores, que não conseguem ficar aí concentradas, né? E da dificuldade dos pais em lidar com tudo isso. Mas, por outro lado, tem o medo do contágio e ainda a questão se educação é ou não é serviço essencial. Tem uma PL seguindo para o Senado que torna a atividade essencial. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Graziele Steffen, do movimento Pais pela Educação. Vem para cá, Graziele. Um prazer te receber. Pode sentar, obrigada. Fica à vontade. Bem-vinda. Primeiro, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse movimento. Bem, Sandra, esse movimento surgiu um pouco depois ali do início da pandemia, né? Naquele momento onde houve o lockdown, onde todo mundo ficou em casa, todo mundo estava um pouco apavorado, nós, mães, pais, ficamos com os nossos filhos respeitando e aceitando, né, que essa era a realidade do momento. Mas passado um tempo, nós fomos verificando que a gente não podia permanecer daquele jeito, porque as coisas não estavam funcionando. Nós não estamos adaptados para estar num sistema remoto. Isso daí a gente teve que aceitar de forma muito drástica. E fomos atrás de outros países, inclusive, para ver como que estava sendo feito lá fora. E assim a gente conseguiu verificar estudos científicos que foram surgindo, tirando aquele medo que nós tínhamos, né? E colocando uma certeza que seria possível a reabertura das escolas. Então, esse movimento começou a levar essa informação para pais, para toda a sociedade, que a gente deveria observar um outro lado que não estava sendo abordado, que seria o quê? O prejuízo que as nossas crianças estavam tendo. Como você mesmo falou, a gente não sabia como que estava sendo o sistema online, e uma coisa a gente conseguiu observar, que realmente o sistema online nunca será igual o do presencial. Não tem como. Eu tenho um filho de 9 anos, no início ele começou até empolgadinho lá. Hoje, é assim, a gente estava até comentando, né, antes aí de começar o programa, ele não consegue se concentrar, eu acho que aproveita aí 10, 20%, não sei. E uma outra coisa que eu acho que é muito prejudicial, que é a questão ele era, por exemplo, um menino muito responsável. Ele fazia os deveres, tudo direitinho. Agora, ele perdeu um pouco esse senso da responsabilidade, porque a tia já não pode cobrar. Então, se ele fizer o dever, ok. Se ele não fizer o dever, tá ok também. Então, isso traz uma mudança, acho que maior do que a gente imagina, né, Karine? Os danos, eles estão muito sérios, né? Porque não é o dano da escola particular que você está deixando de levar o filho, não é isso. Porque a gente, inclusive, ouviu isso de algumas pessoas, nos chamando, aqueles que são adeptos, que os filhos voltem para a escola. Você está preocupado só com o prejuízo financeiro. Não é prejuízo financeiro. É o dano, além da alfabetização, um dano emocional, né? Porque o momento tá complicado para todo mundo. Inclusive, você tem 4 filhos, né? Eu tenho 4 filhos. Meu Deus! E posso dizer assim, eu faço parte das duas realidades, tanto da pública quanto da privada. Os meus 2 mais velhos frequentam escolas privadas. E os 2 mais novos, eles eram de CEMEI ainda, da escola pública. Então, assim, a gente observa que mesmo sendo... você falou assim, teve uma defasagem, seu filho, você percebeu ali uns 20% talvez de aprendizado. Isso daí é um dado, inclusive, que eu tenho que trazer da Unicef, onde fala que pelo mundo todo, 168 milhões
de crianças tiveram pelo menos um ano de escolas fechadas. 214 milhões de crianças, que seria em torno de 1 para cada 7 crianças no mundo, elas estariam tendo um prejuízo de pelo menos 75% da aprendizagem em nível de aula presencial. Ou seja, o que elas estão aprendendo em aula online é muito aquém do que elas deveriam estar aprendendo. Só que a gente não tem que ficar observando apenas o nível de aprendizado, porque aí a gente entra numa outra questão, que é o levantamento da exposição. Será que ir para a escola realmente vai trazer aí um prejuízo, um aumento da pandemia? Isso, esse é o grande questionamento. Esse é o grande questionamento. E esses estudos científicos é que precisam ser colocados em pauta. Nós precisamos começar a dialogar com base nisso, ao invés de a gente ficar conversando sobre o que a gente acha, o que a gente supõe, e ter a ciência como pauta para a gente definir se deve ou não abrir as escolas. Você tem dados científicos para passar para a gente? Tem. Eu vou pedir, então, para você passar esses dados. No próximo bloco, a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta, ok? Vamos juntos. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta hoje conversando com a Graziele, que faz parte do movimento Pais pela Educação. Mas antes da gente continuar com esse bate-papo aqui, nós vamos chamar o nosso quadro semanal com dicas para manter os cabelos bonitos e saudáveis. As dicas são da nossa querida Anne. Olá, Razanes! Hoje, em Dicas da Anne, nós vamos falar sobre uma máscara de tratamento maravilhosa. A nossa máscara caviar. Rica em nutrientes, ele promove uma ação de hidratação prolongada. E eu vou te explicar o porquê. Ele possui efeito chamado teia, que libera polímeros que criam uma camada a mais de proteção, fazendo com que os nutrientes fiquem concentrados na fibra capilar. Além disso, ele possui uma grande quantidade de vitaminas e minerais, que estimulam o seu crescimento e previnem aquela queda que a gente não suporta, principalmente quando a gente está penteando nosso cabelo ou até mesmo hidratando no banho. E eu tenho que te contar, são essas vitaminas que são responsáveis pela oleosidade que o nosso cabelo precisa para produzir fios fortes e saudáveis. É ou não é arrasando esse produto? Eu te garanto que quem usa se apaixona. Então vamos juntas? Valeu, Anne, muito obrigada pela dica. Muito chique isso, né? Máscara de caviar. Você já tinha ouvido falar? Não. Olha, fica com a dica aí. É, muito bom. Bom, vamos seguir com o nosso bate-papo aqui, né, sobre essa questão da volta às aulas. Você falou que tem dados científicos com relação a essa questão do contágio, porque acho que a grande questão é essa, os pais estão com medo, a gente fica com medo, né, de levar o filho para a escola e se contaminar. Olha só, a gente precisa fazer uma leitura de tudo que a gente tem até agora. Como disse, no início ninguém sabia de nada. Mas após os estudos científicos, a Unesco, por exemplo, a Unicef, OMS, OPAS, eu posso citar aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria, a própria ONU, todos esses já indicaram e afirmam a extrema importância da reabertura das escolas pelo mundo todo. Então, eles falam que hoje a prioridade tem que ser a reabertura dessas escolas, a manutenção delas estando abertas. Porque viu-se que um ano de escolas fechadas, houve um prejuízo enorme. E esse prejuízo vai ser levado para o futuro. Já calcula-se, inclusive, mais de 24 milhões de crianças e adolescentes fora da escola por conta dessa pandemia. Isso não é por conta da escola fechada, é por conta da pandemia que depois elas não retornarão. É um êxodo mesmo. Então, assim, precisamos entender
que tem órgãos competentes, que existem estudos que garantem que a reabertura dessas escolas não agrava a pandemia. Inclusive, foi feito recentemente, agora em março saiu, foi a Universidade de Zurique, que fez em parceria com o BID, um estudo aqui no Brasil, em 131 municípios paulistas, onde eles avaliaram de outubro a dezembro a reabertura dessas escolas. E ali, após eles constatarem, foram mais ou menos 1.700.000 alunos que estavam em aula presencial. Foi constatado que não houve agravamento algum da pandemia, não houve prejuízo nem para alunos, nem para professores. A escola é obrigada a usar de todos os protocolos, né? Você vê hoje as pessoas indo para o shopping, quer dizer, Poxa, né? Indo para aglomeração, dentro de um supermercado, e quer dizer, e dentro de uma escola não pode. A escola, gente, na minha opinião, é um serviço mais do que essencial. Com né? certeza. Inclusive, é para isso, né, que essa PL está circulando em Brasília e está indo agora para o Senado, né? E a gente espera muito que isso seja aprovado. Alguns estados, inclusive, os governadores já saíram na frente, colocando a educação como essencial. Já temos os estados do Sul, São Paulo, se não me engano também, já decretaram essa essencialidade. Então, assim, o que a gente espera é que aqui no Espírito Santo nós também tenhamos isso. A gente tem que parar de estar atrasados. A gente precisa averiguar com estudos por que nós devemos realmente abrir as escolas. É muito importante saber o prejuízo em si. Quando nós fechamos as escolas, qual é o benefício disso? E quando nós reabrimos as escolas, quais são os benefícios também? Então, nós precisamos colocar numa balança, Sandra, o que realmente está em evidência. E nós observamos que, nesse ponto, as crianças são as que mais sofrem. Isso a gente fala de depressão, de ansiedade. Nós falamos de vários transtornos psicossomáticos, violência doméstica, aumentou, né? abusos sexuais, que não têm sido relatados como eram relatados anteriormente. E isso isso se deve também pelo fechamento das escolas, porque as crianças tinham um apoio ali. Era um apoio emocional. A interação que as crianças tinham entre si, isso fazia com que elas também evoluíssem. Nós estamos passando por momentos que as crianças vão ter reflexos no futuro de forma que não dá para imaginar, mas já 10 anos a gente não... Sim, e nós falamos já de décadas. Já é falado de décadas de prejuízo. Então, nós não podemos ficar parados sabendo que a vacinação já está aí para os professores. Hoje, se eu não me engano, já começa a vacinação, alguma coisa assim. Então, por que não vamos seguir os protocolos? Também tem isso. Os protocolos que são seguidos desde o início por todos os profissionais que estão na linha de frente. E também, não falamos apenas como da saúde, mas também vamos olhar ali os caixas de supermercado, todo o serviço que é essencial para a sobrevivência. Todos estavam ali seguindo os protocolos e eles estavam sendo utilizados até agora. E são eles que vão nos salvar também nisso. Bom, infelizmente nosso tempo já acabou, né? Eu queria que você passasse aí, porque esse grupo está aberto, né? Para os pais que quiserem entrar, quiserem se saber informar mais, né? Sim. Passa o Instagram, por favor. O nosso Instagram é Paz pela Educação ES. Paz pela Educação ES. Você pode fazer parte desse grupo, pode procurar por eles para se informarem melhor. É claro que a gente respeita as opiniões, né? É um momento muito difícil para todo mundo. A gente sabe que existe um medo muito grande, mas a gente tem que buscar as informações, botar na balança e tomar nossas decisões, não é isso? Muito obrigada, Graziele. Foi muito bom bater esse papo com você. Obrigada a vocês. Obrigada por você estar aí tomando a frente, né, desse assunto tão importante. Obrigada. A gente se vê amanhã. Muito obrigada pela audiência. Um beijão e vamos juntos. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.